Saudações a todos que estiveram a ver o vídeo. Quem fala para vocês é o Pedro Demboy e sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de contabilidade que tem como tema o patrimônio. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa primeira aula. Bem, na aula de hoje, como eu já tivera dito, iremos abordar acerca do patrimônio da empresa. Vamos classificar o mesmo em bens, direitos e obrigações da empresa. Mas antes de começarmos a classificar, primeiro devemos entender o que é um patrimônio. Bem, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade econômica a uma determinada data. Aos distintos bens, direitos e obrigações da empresa, nós chamamos então de elementos patrimoniais, ou seja, aos diferentes tipos de bens, direitos e obrigações é chamado então de elementos patrimoniais. Mas na verdade, o que são bens? Bens é o conjunto de elementos patrimoniais, são elementos patrimoniais que uma empresa possui e que permite satisfazer uma ou mais necessidades. Já o direito é o conjunto de dívidas que terceiros têm para com a empresa ou ainda valores que pertencem à empresa e se encontram na posse de outrem. Já as obrigações é o inverso do direito. O que no direito a empresa tem a receber, nas obrigações a empresa terá de pagar. Então podemos definir obrigações como sendo o conjunto de dívidas que a empresa tem para com terceiros. Entendido? É a dívida que a empresa tem com o exterior. Então, a essas dívidas nós chamamos de obrigação. Perdão. Então, olhando para essas três definições, para esses três conceitos, já estamos em condições de classificar os elementos patrimoniais que aqui se encontram em bens, direitos e obrigações. Então vamos começar por definir o primeiro elemento patrimonial que aqui se encontra e diz o seguinte: moeda em caixa no valor de 10.000 kwanzas. Então, o que é caixa? Vamos primeiro desmistificar o que é um caixa. Caixa é o cofre da empresa, é o cofre que se encontra na empresa, na posse da empresa, e que permite à empresa satisfazer a sua necessidade a qualquer hora e a qualquer momento. Porque se o cofre é da empresa e o cofre encontra-se na empresa, a qualquer hora e a qualquer momento, a empresa pode ir abrir o cofre, tirar os valores que lá se encontram e satisfazer as suas necessidades. Então, aqui devemos classificar como sendo um bem. É só colocar o D, um bem. E aqui, no segundo elemento patrimonial, diz o seguinte: dívida do cliente Manuel Carlos limitada no valor de 25.000 kwanzas. No valor de 25.000 kwanzas. Então, dívida do cliente Manuel Carlos. Dívida do cliente Manuel Carlos pressupõe que o cliente Manuel Carlos comprou-nos mercadoria e não pagou a mesma. Logo, a empresa tem o direito de receber os valores acordados desta venda. Então, essa empresa tem um direito, então vamos classificar esse elemento patrimonial como sendo um direito. Sendo um direito por quê? Porque o Manuel Carlos comprou-nos mercadoria e não pagou a mercadoria. Então nós temos direito de receber os valores acordados. Então logo é um direito. Depósito à ordem no Banco de Angola. Depósito à ordem no Banco de Angola. O que é um depósito à ordem? Depósito à ordem é uma conta bancária. São contas bancárias. Nesse caso, se é uma conta bancária, vamos classificá-lo como sendo vamos classificá-lo como sendo um direito. Por que classificá-lo como um direito? Por quê? Porque o banco é um terceiro. Então, se o nosso dinheiro encontra-se na posse de terceiro e nos pertence, é nosso, mas se encontra na posse de terceiro, quer dizer que nós temos o direito de receber os valores que estão lá guardados no banco. Não é? E aliás, há outros que confundem depósitos bancários como sendo
não conseguem definir se é um bem ou um direito. É só vocês olharem na perspectiva de que a disponibilidade do dinheiro que se encontra no caixa depende da funcionalidade do banco. Quer dizer que, se o banco não tiver a funcionar, quer dizer que você o dinheiro que se encontra no banco não vai estar disponível. Logo, depósitos bancários é considerado um direito. Vamos classificá-lo como sendo um direito. Temos aqui dívida às indústrias reunidas no valor de 76 mil kwanzas. Dívida às indústrias. Aqui só temos dívidas às indústrias. Não sabemos como classificar se é uma dívida que a empresa tem ou uma dívida que terceiros têm para com a empresa. Como é que vamos identificar esta dívida? Vamos identificar através do artigo AS. Sempre que encontrarmos dívida às indústrias, dívida a sociedades, dívida aos fornecedores, isto é uma obrigação. Então vamos classificá-lo como sendo uma obrigação. Vamos colocar só uma obrigação. Porque através do artigo A. Então, vamos aqui seguir, né, o outro elemento patrimonial que diz o seguinte: dívida do cliente Braulio Marques. Dívida do cliente Braulio Marques não é diferente da dívida do cliente Manuel Carlos. Então, aqui se a dívida do o cliente Braulio Marques comprou-nos mercadoria e não pagou, logo a empresa tem o direito de receber os valores acordados desta venda. Mercadoria e armazém. Como o próprio nome diz, mercadorias que se encontram em armazém. Então, se é mercadoria que se encontram no nosso armazém, permitem satisfazer as nossas necessidades. Necessidades estas que são as necessidades de venda, né? Que nós temos de vender as nossas mercadorias. Então vamos classificá-lo como sendo um bem. Como sendo um bem. Maquinaria diversa. O que é maquinaria diversa? Maquinaria diversa é um equipamento básico. E o equipamento básico é uma das subcontas da conta imobilizações corpóreas. E imobilizações corpóreas é uma ferramenta imprescindível para o funcionamento para o correto funcionamento da empresa, se está correto, assim que é o correto, né? Então, logo, se é uma ferramenta que imprescindível ao correto funcionamento da empresa, quer dizer que tem que estar ao dispor da empresa. Porque se não tiver ao dispor da empresa, não vai valer para nada, não vai ajudar no correto funcionamento da empresa. Logo, maquinaria diversa pressupõe que a maquinaria encontra-se na posse da empresa e permite à empresa satisfazer qualquer necessidade. Logo, vamos classificá-lo como sendo um bem. Vamos classificá-lo como sendo um bem. E o outro elemento patrimonial diz o seguinte: depósito a prazo no banco BAE. Depósito a prazo também é um depósito bancário. Diferente do depósito à ordem, o depósito a prazo é uma conta de poupança. Mas não deixa de ser um direito. Então vamos classificá-lo como sendo um direito. Ferramenta, não é? Ferramenta também faz parte dos equipamentos básicos. É uma das subcontas das imobilizações incorpóreas, que é uma ferramenta imprescindível para o correto funcionamento da empresa. Então vamos classificá-lo como sendo um bem. Encontra-se na posse da empresa, então é um bem. Temos aqui dívida ao fornecedor Francisco. Aqui o próprio nome também já diz fornecedor. Se nós temos uma dívida ao fornecedor Francisco, quer dizer que a empresa comprou mercadoria e a empresa não pagou a mesma.
Logo, a empresa tem a obrigação de ir liquidar esta dívida, de ir pagar a dívida ao fornecedor. Então, logo, a empresa tem uma obrigação. Vamos baixar mais aqui um pouco. A empresa tem uma obrigação. Temos aqui o seguinte elemento patrimonial que diz o seguinte: edifício sede da empresa no valor de 3 milhões e 50 kwanzas. 50 mil kwanzas, perdão. Edifício sede da empresa. Edifício sede da empresa é a sede, é a casa da empresa, é onde a empresa está alojada, Então, se é algo que se encontra na posse da empresa e permite a empresa satisfazer a sua necessidade esta que é a necessidade de abrigo, então vamos classificá-lo como sendo um bem. Temos aqui carrinha comercial. Carrinha comercial nada mais é do que um equipamento de carga e transporte. São aqueles equipamentos de carga e transporte que a empresa adquire para transportar mercadoria ou pessoal da empresa. Então, se a carrinha encontra-se na posse da empresa, né? Porque a empresa não vai comprar uma carrinha para transportar mercadoria ou pessoal de outra empresa. É claro que é para a nossa empresa. E se se encontra na posse da empresa, então vamos classificá-lo como sendo um bem. Mobiliário de escritório, como o próprio nome já diz, mobília de escritório. É mobília de escritório, encontra-se na posse do escritório, na posse da empresa, então é um bem. Temos aqui cotas na sociedade Pedro e Lopes Limitada. O que são cotas? Bem, cotas são ações. Vamos começar assim. Nas sociedades por cotas, né? Numa sociedade por cotas, as ações são representadas por cotas. Logo, se a nossa empresa tem cotas na sociedade Pedro e Lopes Limitada, quer dizer que a nossa empresa tem ações na sociedade Pedro e Lopes Limitada. Então, a empresa tem o direito de receber os lucros que essa sociedade produz em função do nosso número de cotas, ou seja, em função do nosso número de ações. Então, a empresa tem o direito de receber os lucros, como eu já tivera dito, então vamos classificá-lo como sendo um direito. Temos aqui o seguinte elemento patrimonial: empréstimo no banco BAE há 3 anos. Então, se a empresa obteve um empréstimo no banco há 3 anos, logo, a empresa tem a obrigação de pagar este empréstimo quando vencer. A empresa tem a obrigação, é de extrema importância que a empresa liquide esta dívida ao banco BAE. Então, a empresa tem uma obrigação. Vamos classificá-lo como obrigação. Notas no cofre da empresa. Bem, aqui diz o seguinte, que no cofre da empresa encontram-se notas no valor de 11 mil kwanzas. Então, se essas notas no valor de 11 mil kwanzas encontram-se na posse da empresa, no cofre da empresa, e permite à empresa satisfazer a sua necessidade, vamos classificá-lo como sendo um bem. Temos aqui o último elemento patrimonial que diz o seguinte: trespasse. O que é um trespasse? É uma forma de contrato, né, que comprova, que tem por objetivo antes comprovar a transferência da titularidade de um bem a outrem. Então, se este tipo de documento encontra-se na posse da empresa, né? Logo, permite à empresa satisfazer a sua necessidade. A necessidade que a empresa tiver, logo, é um bem. Diferente de outros bens, o trespasse é um bem
incorpóreo, um bem que não tem corpo, porque é um documento, o documento não tem corpo, não é? O que importa num documento é o que está lá escrito, não a folha A4. Então é um bem incorpóreo, mas aqui vamos só classificá-lo como sendo um bem. Então assim terminamos a nossa primeira aula, né? Classificamos o patrimônio em bens, direitos e obrigações da empresa. Na próxima aula iremos utilizar o mesmo exercício, mas para calcular as massas patrimoniais. Iremos, nesse caso, falar das massas patrimoniais na próxima aula. Se você gostou do vídeo, dá um suporte, coloca um like, subscreva-se no canal e partilha o vídeo com os teus amigos e para aqueles que têm dificuldade na matéria. Até o próximo vídeo.